Então, eu sou de Nova Friburgo, estado do Rio Uhum. de Janeiro. Rio de Janeiro, carioca, Isso, 59 anos. 59 E, anos. e assim, eu tive Covid no ano passado e do Covid passei bem, mas depois da Covid, eu fui sair de casa e fiquei em pânico. Depois que eu fui saber, né, que era pânico, eu fui parar no posto de urgência, eu não tinha sono, Tá. fiquei muito agitada e só sei que eu fiquei sentindo umas coisas muito estranhas, fui parar no posto de urgência, tanto que eu chorava, não parava mais de chorar. Então, vocês tinham um Aí choro. lá que eu fui tive o diagnóstico que eu estava com depressão e pânico. E você falou que não está sentindo mais nada, chegou a perder, assim, ficar sem conseguir sentir as coisas, uma sensação. Às vezes as pessoas têm isso, Sim, eu né? olhava para uma árvore, para um pássaro, para o meu filho, comida não tinha gosto, tudo que eu olhava não tinha graça. Eu amo o mar, me levaram no Uhum. mar, eu olhei para lá e não senti nada, nada. Falei, Certo. estou mal mesmo. Perdeu Resultado, o fui para o YouTube, prazer nas coisas, né? Tá. isso, E mesmo isso tudo, com tudo que você gostava, incluindo até com os relacionamentos. tudo, Tá. tudo acabou para mim. Eu não conseguia, eu ficava arrastando, não conseguia fazer nada, não sentia prazer em nada. Foi onde que eu procurei no YouTube como melhorar. Tá. Você não chegou a passar E no médico antes, ou sim, chegaram a sim, sim, eu já ah, estava com a psiquiatra que passou o remédio, o medicamento, né, um fluoxetina de 20, mais o fluoxetine, hein? até fluoxetina de Tá, 20, então você e estava tomando resultado, eu comecei até a fluoxetina, piorar. você acha que piorou? No início, sim. É, Aí eu comecei a procurar no YouTube e te achei. tá. Achei e Ah, comecei a saber que só o remédio não resolveria. Comecei a ver os seus vídeos e perfeito, saber que perfeito. existia maratona. Perfeito. Bom, mas aí você estava tomando a fluoxetina e você achou que ela não te ajudou tanto quanto você imaginou. Eu digo que, eu costumo dizer assim, que a fluoxetina me ajudou, vamos dizer que 20%. Tá. Uhum. Perfeito. Ela deixou o quê? Melhorou o choro? Aham, sim. Né? Normalmente acontece isso mesmo, tá bom. Perfeito, mas a questão Depois, do né? No começo eu chorei mais. Nos 15 começo dias, então, é sim. horrível, né? Tá certo, melhorou o choro, mas, por exemplo, essa sensação de ver enfim, a graça nas coisas, de voltar essa motivação, essa empolgação, não chegou a melhorar. Não. Tá. Eu só consegui arrumar a cozinha assistindo um vídeo teu. Aí Hum, eu ouvi falando assim, no café da manhã, com angústia, vai assim mesmo. tá certo. Vai com angústia. Assim, tá com angústia? Vai com angústia mesmo. Aí eu Uhum. levantava e ia com angústia mesmo, que o remédio, clonazepam de 18 gotas de clonazepam fazia eu dormir, mas eu acordava bem cedo. Mas Ah, muito angustiada, mas demais, acordava demais, angustiada. Tá. Angústia, às demais, vezes, demais. é pior de manhã mesmo. E aí, a ideia é que você começou entre aspas, né? E eu sei que isso não é fácil, não, né? E nem que isso é uma coisa de uma hora para outra, você começou a desobedecer o que o sentimento falava para você fazer, porque a angústia ela fala para a gente ficar parado, né? Exatamente. E, E outra coisa bem, bem grave é que eu estava começando a tratar as pessoas com terapia de reprocessamento, e eu achei que, não, terapeuta nunca mais. mas assim, Acabou para você mim. começou a fazer essa terapia, eu não entendi direito. Não, não. Eu cuidava de outras pessoas como Ah, terapeuta. entendi. Você atendia como Online, terapeuta. Entendi. sim. Atendo de Você, novo, melhorei. Estou no então você consultório outra estava vez. sem conseguir exercer isso. Não, eu acabo falando, não, isso aí não foi só Covid, não, isso é porque eu fiquei ouvindo as pessoas, e acabou para mim. Não, essa profissão não é para mim. Tá? Então você parou de trabalhar e achava que não tinha jeito. Parei, desisti Tá mesmo. certo, perfeito. A coisa que eu gravei muito foi abrir a janela.
e olhar para o horizonte. Perfeito. Para ter aquela incidência do sol, né? Da luz da claridade, né? Não tinha chegado ainda essa época aí da chuva, então tinha um sol bonito, muito frio de manhã e muito sol. Aí eu abria a janela e ficava olhando lá para Perfeito. Então fora. você foi fazendo pequenas mudanças, né? Muito Ali, devagar, não tá? via melhora, eu tentava ver melhora e fui vendo seus vídeos, aí fiquei sabendo também da maratona. Você foi vendo os vídeos, aí só que você estava fazendo isso das orientações que você estava vendo nos vídeos, né? E aí, Anotando anotando, e anotando perfeito. as minhas melhoras, anotando aquele horário que você sente as coisas. Então, foi vendo os vídeos e vendo que era muito bom, mas que teria que ser uma coisa mais passo a passo, né? Entendi. Você foi E aí, aplicando, teve pequenas melhoras, mas não estava suficiente. não, a profissão acabou, né? Entendi. Eu melhorei, consegui fazer as coisas, caminhada, Uhum. melhorei assim muito, Mas não tipo, estava. Mas uns isso antes da 60%. maratona, Não, você antes não da tinha, maratona eu tinha não melhorado. voltei à ativa, não Aí voltei com você. meus pensamentos. Entendi. Aí então vê se eu entendi. Você tinha tido uma melhora com algumas técnicas que você tinha aplicado e tinha comprado a ideia, né? De Isso, colocar. É aquela coisa que é um voto de fé, né? Porque você faz tudo contra tudo que o seu corpo está dizendo para fazer. exatamente. Você melhorou um pouco, mas você não estava 100% e não tinha voltado a trabalhar. É Não, não isso? queria mais ser terapeuta. Tá. Aí você decidiu entrar na maratona porque Aí eu você fiquei achou que esperando a precisava de algo chance, mais. fiquei esperando a chance de entrar. Aí Perfeito. comecei a assistir, tipo, teve uma coisa que você falou que eu fiquei meio assim, mas eu falei, isso eu não vou obedecer, eu vou te falar aqui, porque O que você disse foi? assim, olha, nada de fazer empréstimo no INSS, alguma coisa assim parecida, você falou. Não É, faz isso não, tal. é, Só é, que eu sou pensionista, eu não estava trabalhando. Eu falei, entendi. vou fazer sim, porque eu preciso me ajudar e ajudar as pessoas. Tá certo. Eu falo isso Aí mesmo. fiz, A tomada de decisão fica difícil, né? A gente fica com o pensamento meio confuso, e às vezes, né? Entendi, e aí você meu filho pegou falou, não, mãe, você deve fazer sim. mas Foi, fez, mas eu falei, não, essa eu não vou obedecer. Eu obedeci nossa, tudo até agora, mas perfeito. eu preciso fazer, Então, entrar na maratona. você assumiu um risco, né? Você, de fato, Eu eu sabia que não era falo. risco, porque eu tinha melhorado muito com os vídeos do doutor, Uhum. entendeu? Perfeito. E aí, bom, e aí como é que foi o seu processo então? Por exemplo, então você começou lá, foi em janeiro, né? Agora, e Uhum, aí isso. você tinha melhorado, mas ainda não estava 100% e não estava trabalhando, Não, e com essa ideia que você não. nunca mais ia voltar a trabalhar. Perfeito. E como é que foi o Aprendi isso processo? também. Como é que você notou aí enfim, o que mudou na sua vida desde que você entrou lá no primeiro dia e ao longo do tempo até agora? Então, eu fui só melhorando, fui fazendo, fui Uhum. passo a passo, né? Cumprindo ali o máximo que eu pudesse, indo contra mim, contra meus pensamentos e Anotando, fazendo. Anotei tudo. né? Ontem eu estava Anotando, lendo, uhum. falei, nossa. Anotou Aí tudo, né? Tá imprimi as certo. apostilas Você participou daquela e semana daquele boost inicial lá, do afeto positivo. sim, Ah, perfeito, perfeito. E você continuou. Não entendi que você foi não, fazendo fui direto, fazendo. mesma coisa, notando não, o seu corpo dizendo que aquilo não ia funcionar. Tá O certo. pensamento sim, mas eu não, é porque eu estou doente. Eu vou, eu Você vou conseguir. desobedeceu o pensamento, né? Isso Aham. não é fácil fazer. Não é Realmente não fácil, é né? fácil, viu? E aí, bom, e aí o que você foi notando de mudança? Aí eu fui ficando mais animada, aí Uhum, comecei a cuidar do meu cabelo, porque eu não entendi. cuidava mais. Uhum, E perfeito. só melhorando. O interesse no mundo. Sim, voltou o interesse, comecei a ver as coisas com mais claridade,
Voltei na praia, já estava mais gostoso. Perfeito, não estava tão por conta do passo a passo. Fui anotando como que eu estava evoluindo. E, assim, uma coisa que me animou muito foi, assim, o meu professor, tipo, é um psiquiatra, então tá ótimo, estou em boas mãos, vou acreditar nele, não no meu pensamento. Isso foi muito bom, Sim, isso. meus pensamentos estavam muito embaralhados. E você foi colocando, então foi melhorando a parte de vaidade, de sentir interesse nas coisas. Eu entendi que foi melhorando a organização do seu pensamento também. Sim. Perfeito. Foi organizando. Uhum. E a energia para fazer as coisas? Também foi melhorando. Até que passou assim. Não me lembro se foi tem 1 mês e meio, mais ou menos, que eu decidi assim, não, vou voltar a trabalhar. Perfeito. Então quer dizer que em mais ou menos 1 mês e meio, seria umas 6 semanas, mais ou menos, você achou que daria para voltar a trabalhar? Não tem nada a ver isso. Eu tenho que ajudar pessoas e outra que assim, para ajudar a mente depressivas, que você eu tinha tenho que ajudar as pessoas. Uhum. Perfeito, perfeito, muito. E Então, quando eu assim. comecei a ajudar as pessoas, porque, tipo assim, aí foi mais uma. Voltei a trabalhar, foi mais um passo para melhorar ainda mais. Aí acelerou bastante. Que aí a roda vai indo, né? É que o começo realmente a gente patina muito, né? Mas depois a coisa. Né? Então, só para eu ver se é isso. Antes assim, né? Se começar, você estava sem conseguir trabalhar, tinha a questão do choro, não via graça em nada, tinha insônia, estava agitada e essa angústia de manhã. E aí você foi fazendo, foi melhorando um pouquinho, e aí você começou lá, comprou, foi dedicada ali, anotando, e 1 mês e meio você notou que você estava cognitivamente, ou seja, o pensamento estava organizado a ponto de dar conta de trabalhar. Porque isso exige outros passos antes, né? A gente precisa notar que a gente tem energia, notar que a gente está conseguindo pensar mais direito, né? Porque não é algo, digamos, que é simples, a gente tem alguns degraus, né, para passar. E como que foi esse processo? Ajudar alguém, claro, é aquela coisa, né? A gente ajuda alguém desde que a gente não prejudique a gente mesmo também, porque senão não tem sentido. Mas ajudar alguém é uma das coisas mais antidepressivas que tem, né? E como que foi esse processo de voltar? Como é que você foi se sentindo? Então, eu fiquei meio insegura, segura de voltar para ajudar as pessoas. Mas, assim, quando eu comecei a ajudar, e o interessante é que você começa a ajudar as pessoas, você está sentindo um pouco daquilo ainda, né? Sim. E você não pode passar isso para as pessoas, tem que passar segurança. E aí eu comecei a melhorar mais e mais. E como que está, enfim, né, em outros aspectos, né, eu entendi que você tem um filho, eu não sei exatamente como, não sei se eu entendi direito, como é que está a relação com as pessoas? Sim, tá boa, estou notando muita diferença, porque eu teve uma época que eu fiquei muito agressiva também. Muito irritada. Muito. Aí então assim, nossa, como você mudou. Aí, o que houve? Quem que deu esse feedback aí para você? Eu sempre falo do curso. E outra coisa que eu quero falar é que eu cheguei a ficar tão ruim no ano passado, e eu cheguei a 60 de fluoxetina, né? Aí depois ele foi diminuindo. De 3 em 3 meses eu ia no médico, ele foi diminuindo, porque me viu melhor, né? Hoje eu estou com 20, Ok. E o clonazepam, eu durmo com 2 gotas. 2 gotas. Olha só, hein? Desmamando. Então, você fez direitinho com o médico, né? Muito bom. Isso é muito bom. Porque tirar de uma vez é tortura, não é para a pessoa, ela vai passar. Muito bom. Isso eu aprendi também. O doutor Marcos fala isso, né? Consegui ficar com 2 gotas. 18 gotas, estava em 2 gotas agora, né? Sim, e você aí ele mandou eu. E está em 20 agora. Amanhã tem outra consulta. Aí ele pediu que eu fizesse. Ela, né, doutora Vitória. Ela disse que era para mim tomar uma gota só.
Parabéns, estou extremamente orgulhoso e feliz, porque de fato é para isso que serve, né? O treinamento não é para a gente ficar achando umas ideias muito legais, entender e falar, que legal. Não, para melhorar a vida e voltar a produzir. Excelente, muito bom, viu? Estou me sentindo normal. Estou me sentindo normal novamente. Muito bom, excelente. E se você pudesse, né, enfim, dar um conselho para alguém que está, por exemplo, no nível que você estava ali, mais ou menos, quando você estava na metade do ano passado, enfim, que era um quadro grave, né? Era um quadro classificado como grave, né? O que você poderia falar para essa pessoa? O que você imaginaria você falando para você naquela época? Então, eu acho que a pessoa deve de seguir aí, fazer a maratona, praticar, né? Enfim, tem que praticar e fazer mesmo sem vontade. E assim, quero dar uma palavra de esperança, né, para a pessoa que está sentindo isso que eu senti lá no ano passado. Tem E tem esperança. saída sim, tem saída sim, tem esperança. Os seus pensamentos estão dizendo que não, mas você vai ficar bem. Não é uma esperança. Eu fiquei bem. Eu estou bem. Grossa, não é ali uma esperança você construindo. E eu também achava assim, eu não tenho nada a perder, mas assim, eu achava que eu ia ficar assim para sempre. E aí eu quero falar para essa pessoa assim, não é bem assim, você não vai ficar assim para sempre. Você vai sair dessa.